mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que é o mais querido, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti, amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus, quero me derramar como o rio se entrega ao mar, me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, mesmo na dor, quero seguir até o fim. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus, quero me consumir como vela que queima no altar, me consumir de amor. Só em ti, Jesus,
és o meu amparo, o meu refúgio, és a alegria de minha alma. Só em ti repousa minha esperança, não vacilarei, mesmo na dor, quero seguir até o fim, até o fim, só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Só por ti, Jesus. Bom dia, irmãos e irmãs. Celebrando este quarto domingo da Páscoa, também chamado de Domingo do Bom Pastor, podemos experimentar com força transformadora as graças do ressuscitado que está no meio de nós e que nos conduz a caminhos seguros e felizes. Nessa Eucaristia, coloquemos diante do Senhor os nossos pastores e todos os agentes de pastorais que estão a serviço do Reino de Deus. Novo dia surgiu e o povo que andava nas trevas viu uma intensa luz no clarão, tua glória a resplandecer, povo a trilhar um caminho aberto por tuas mãos, obra nova vem, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu ao poder, a vitória, poder, honra e glória ao Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu ao poder, a vitória, o poder, honra e glória. Ressuscitou, ressuscitou. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a misericórdia de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso Salvador e a consolação do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, bom dia a todos. Que o Senhor nosso Deus ilumine o seu dia, ilumine a sua casa. Estamos reunidos para a celebração da Eucaristia, todos juntos, numa mesma família que celebra a presença viva do Senhor entre nós. Crie na sua casa este ambiente sagrado, esse espaço sagrado para a celebração. Acenda o seu círio pascal na sua casa, reúna os seus para juntos louvarmos o Senhor. Estamos aqui na igreja e estamos aí na sua casa. A igreja está fechada, mas muitas igrejas estão abertas, no sentido de que a sua casa, a igreja da casa, continua em pleno vigor. Nada mudou, apesar da pandemia. A gente continua celebrando, nós continuamos
louvando e bendizendo o nosso Deus, que é o Senhor de nossas vidas. Neste domingo, temos muitas coisas para celebrar. Celebramos o que nós chamamos de quarto domingo da Páscoa, o domingo do bom pastor. Jesus que se apresenta como o bom pastor das ovelhas, Ele que cuida, Ele que vigia, Ele que alimenta, Ele é tudo isso. Ele é o pastor, Ele é o guarda, Ele é o vigia, Ele é o alimento das ovelhas. Por isso Ele é o bom pastor, que favorece a vida das ovelhas. Também celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, não é? Então vamos rezar pelos pastores da igreja, pelo Papa, o pastor universal da igreja. Vamos rezar pelos bispos que junto com ele estabelecem este pastoreio em toda a igreja no mundo todo. Rezemos pelo nosso bispo diocesano, Dom Luiz Henrique. Celebremos a vida dele e do serviço que ele presta como pastor desta igreja particular de Barra do Piraí, Volta Redonda. Rezemos pelos nossos bispos eméritos, Francisco e João, que foram pastores dedicados nesta nossa igreja. Rezemos por todos os padres, diáconos e suas famílias. Rezemos pelo seminário, pelo reitor do seminário, Padre Júnior. Rezemos pelos seminaristas e pelo aumento das vocações. São muitas coisas que a gente é convidado a rezar pela igreja, porque tudo isso é a igreja. Mas não esqueçamos de rezar principalmente pela vocação da família, que é a vocação de onde brotam as outras vocações, não é? Se não fossem as famílias, não teriam padres, não teria bispo, não teria ninguém, porque é dali que brota as pessoas, os chamados e chamadas para o serviço de pastoreio na igreja. Rezemos pelas comunidades religiosas, as irmãs religiosas, de modo especial pelas irmãs do Rosário, que estão aqui na nossa paróquia. Rezemos pela vida delas, pela comunidade, pelo aumento das vocações. Rezemos pelos padres religiosos. Em nossa diocese nós temos os padres do Verbo Divino em Barra Mansa, temos os padres da ressurreição, os ressurreicionistas que estão em Resende e em Itatiaia. Rezemos pelos frades capuchinhos de Emaús que estão na paróquia de Piraí. Enfim, temos várias realidades vocacionais em nossa diocese para celebrarmos. Mas acima de tudo, rezemos pelos pastores, pelos párocos, por aqueles que têm a função própria de pastorear o povo de Deus, né? A fim de que sejam fortalecidos e sejam de fato pastores como Jesus, o bom pastor. E acima de tudo, vamos lembrar do serviço de animação vocacional da nossa diocese, a fim de que, de fato, o seu trabalho produza muitas vocações para o reino de Deus aqui em nossa igreja diocesana. Vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Diante de Jesus, que é bom, que cuida de todos nós, pecamos muitas vezes. E Ele, como bom pastor, cuida das feridas que o pecado faz em nossa alma, em nossa vida. Então, vamos pedir ao Senhor a purificação do nosso coração. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Como o ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado. Lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Christe eleison, Christe
com a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida e as lágrimas do meu coração, e salva-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E agora, meus irmãos, com alegria e coração renovado, vamos cantar o hino de louvor. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós vos glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade, vós que estás à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Glória, glória a Deus nas alturas, oh glória, e a nós a sua paz. Oremos. Quero rezar de modo especial pela diocese de Irecê, na Bahia, minha diocese de origem, onde eu nasci, que celebra hoje o seu padroeiro, Bom Pastor. Rezo por Dom Tommaso Cascianelli, bispo diocesano, pelo clero daquela diocese, por todo o povo de Deus que ali reside. E também por você, que nos acompanha agora pela página do nosso Facebook da paróquia, então que você seja abençoado e suas intenções, os seus pedidos sejam atendidos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes, para que o rebanho possa atingir, apesar de sua fraqueza,
a fortaleza do pastor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Queremos caminhar com retidão na tua luz. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome.
Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias, atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças
Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos sentar, queridos irmãos, aí no sofá de casa, bem confortável. Porque eu vou usar esse microfone aqui que eu seguro na mão, que ele ali é um pouco distante, fica melhor abaixar ele aqui. Para a gente conversar sobre esta palavra que nós acabamos de ouvir. De fato, quando antigamente se sentava para fazer a homilia, hoje a gente caminha na igreja, não é? Agora a gente volta a sentar para poder ficar mais próximo, para poder a gente se sentir também unidos a vocês e ficar olhando assim face a face, né? Acho um pouco longe, mas dá para vocês viverem, né? Tranquilo. Mas enfim, hoje nós celebramos o domingo do Bom Pastor. É bonito este domingo da Páscoa, né? Uma imagem muito conhecida do Bom Pastor, já no Antigo Testamento. E eu acho que é interessante que Jesus retoma, porque o povo tinha uma ideia do pastor, né? Um título que Cristo
usa e é muito familiar aos primeiros cristãos, né? O título de Cristo que é muito familiar aos primeiros cristãos. É também um modelo apresentado a todos que exercem alguma liderança na comunidade, né? É um modelo. Jesus se mostra como o modelo do catequista, o modelo do padre, o modelo do bispo, o modelo do papa, o modelo do coordenador, o modelo da coordenadora. Todo mundo deve olhar o modo, por isso que ele é o modelo, o modo como Jesus age, né? O bom pastor. A primeira leitura que nós ouvimos do livro dos Atos dos Apóstolos é uma leitura logo depois do Pentecostes, não é? Um texto que foi relatando o após Pentecostes. Pedro explica o que fazer para podermos entrar pela porta, né? Explica com palavras muito simples como entrar pela porta ou escutar a voz do pastor. E ele diz que isso tudo pode acontecer mediante a conversão e o batismo. Perguntaram para eles: o que devemos fazer, irmãos? Né? No texto de hoje. E Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Então é aqui o modo como Pedro apresenta de se poder entrar pela porta através da conversão e da recepção do batismo, ou da recepção do batismo e da conversão. Aqui a ordem não influencia muito, não é? Através justamente do seguimento de Jesus, das pegadas do bom pastor, fazendo o bem, praticando o bem, sob o peso da cruz, sob o peso do sofrimento, porque de fato o sofrimento faz parte da criação de realidades divinas no meio de nós. E a gente ouviu no Salmo cantando, não é? O Salmo 23 que a gente conhece muito bem: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Muita gente recita esse Salmo todos os dias e é muito importante, não é? O salmista testemunha justamente as ações do pastor. O que é que o pastor faz, não é? O desejo também de habitar sempre com ele, no coração da ovelha, de estar sempre junto com o seu pastor. E no Evangelho, aqui nós temos coisas muito importantes. No Evangelho, Jesus, ele mesmo se apresenta como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Ele se apresenta, né? É uma catequese, meus irmãos, que João quer fazer conosco, para nós, sobre Jesus, a missão dele, como que ele realiza, o modo como ele realiza. A missão de Jesus, que é conduzir os homens e as mulheres às pastagens verdejantes, como o próprio Salmo canta, às fontes cristalinas, pelos vales e campinas, pelos prados verdejantes, como canta o Salmo 23, onde brota a vida plena, vida em plenitude. Conclui dizendo: eu vim para que vocês tenham vida. O texto está dividido em duas partes, ou duas parábolas, a gente pode assim dizer. Na primeira parte aparece a figura do bom pastor, né, como se auto-intitulando, não é? Uma atitude de ternura com as ovelhas. O bom pastor faz isso, e ele apresenta o que é que o bom pastor faz. Ele diz: eu faço isso. Ele conhece as suas ovelhas, as ovelhas reconhecem a sua voz, ele as chama pelo nome, as ovelhas são sensíveis à sua voz, elas o seguem, apenas pelo ouvir a voz. A gente sabe que, por exemplo,
Você tem cachorro em casa? Você tem cachorro em casa? O cachorro, ele olha para o dono, não é? Ele olha e conhece as reações do rosto do dono, quando é uma reação alegre e quando é uma reação de repreensão. Escuta também, mas mais pelo olhar. E ele olha, fica olhando, não é? Quando está assim meio cabreiro, ele olha assim também, o cachorro. Mas a ovelha não, a ovelha está sempre a cabeça baixa, mas escuta. Uma atitude de escuta. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer de nós essa atitude de escuta da sua voz, da sua palavra. Conhecendo a palavra do Mestre, as ovelhas não vão por outro caminho, vai sempre atrás dele. Reconhece a voz do pastor, né? E apresenta Jesus em contraste com o bom pastor, com o pastor das ovelhas. Aqui no Evangelho, ele apresenta a figura dos ladrões e dos bandidos, que exploram as ovelhas, que não cuida das ovelhas, mas explora, que não se preocupa com elas. Mas o ladrão e o assaltante preocupa com o quê? Consigo mesmo. Ele vai roubar a ovelha, ele vai roubar a pele da ovelha, ele vai roubar a lã da ovelha, ele vai roubar a carne da ovelha, mas não se preocupa com a vida da ovelha. Ele vai lá para pegar aquilo que... E nós estamos vivendo situações semelhantes, né, no mundo de hoje. São todos os que apresentam como pastor, como cuidadores, se apresentam como pastores, cuidadores, responsáveis pelas pessoas. Ladrões e bandidos se apresentam como pastores, falam até em nome de Cristo, mas não cuida das ovelhas, não se preocupa com as ovelhas. Procuram sempre vantagens pessoais, como lã, carne, leite. Suga da ovelha, não é? Não preocupa com a vida da ovelha. Essa é a contradição dos que se dizem pastores. E na segunda parte, Jesus se apresenta como a porta das ovelhas, o pastor das ovelhas, a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a porta. A porta permite a passagem dos dons, né? Na sua casa, a porta permite a passagem dos donos da casa, não é? Dos donos da casa, e impede, ao mesmo tempo, o ingresso de estranhos, sim ou não? Você não abre a porta para qualquer pessoa. Se é estranho, não entra na sua casa. Não entra. É impedimento para estranhos. Quando a porta é fechada, é para proteger as ovelhas dos assaltantes, como o próprio Jesus falou. Mas quando é aberta, o pastor vai à frente, conduz as ovelhas às pastagens. Só é aberta quando o pastor conduz. Não é aberta e deixada escancarada, porque se deixa, vem os lobos, os mercenários, os ladrões, os assaltantes, para ferir as ovelhas. Para os líderes, né? E quando se fala líder, se fala de toda e qualquer liderança. De toda e qualquer liderança. Para os líderes, significa que ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver um mandato de Jesus. Eu me lembro que quando Jesus estava diante de Pilatos, e Pilatos lhe disse: você sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te condenar. E Jesus falou o que para ele?
Você não teria nenhuma autoridade se não fosse te dada por Deus. Toda liderança é dada por Deus. Deve receber o mandato de Jesus. Se não tiver sido convidado por Jesus, se não se orientar pela prática de Jesus, não pode liderar. Ele é o modelo, né? Ninguém pode ir ao encontro das ovelhas se não tiver o mandato de Jesus. Para os líderes. Para as ovelhas, significa que Jesus é o único lugar do acesso. Jesus é o único que pode dar acesso às ovelhas e elas poderem encontrar o que lhes necessita para viver e sobreviver. Então, a figura do pastor era uma imagem muito familiar, por isso Jesus a toma, né, como uma figura a qual ele se identifica. Mas no mundo urbanizado de hoje, uma coisa era no tempo de Jesus, a figura do pastor era muito comum, muito presente. No mundo urbanizado de hoje, das grandes cidades e metrópoles, talvez esta figura perde a força, né? Essa força que tinha no tempo de Jesus, o pastor, desgastada, melhor dizendo, usada de qualquer maneira, usada para indicar qualquer coisa, qualquer tipo de liderança que também encaixa naquelas que usam até o nome de pastor, falam em nome de Cristo, mas procuram somente vantagens pessoais. O que nos diz esta imagem hoje do pastor? O que nos diz? Primeiro, eu acredito que ela nos convida a refletir sobre o serviço da autoridade, né? Esta figura que Jesus apresenta do pastor, ela nos convida hoje, vamos falar dos tempos de hoje, a refletir sobre o serviço da autoridade. Qualquer autoridade, toda e qualquer autoridade. Por quê? Propõe como modelo, deve ser exercido numa atitude de serviço contínuo e gratuito. A autoridade é para o serviço. A autoridade dada é para o serviço. Não existe autoridade comprada. A autoridade é dada. Eu vou comprar. Se parte do princípio da compra da autoridade, tem um outro nome que nós conhecemos muito bem, que é a corrupção. Mas a autoridade, ela é dada para servir. E é importante a gente refletir sobre isso, sobre o serviço da autoridade. A segunda coisa que nos diz ainda hoje esta imagem do pastor para os cristãos, o pastor por excelência é Cristo. O pastor por excelência é Cristo. Ele recebeu do Pai a missão de conduzir o rebanho, não é? Que pertence ao Pai, o rebanho de Deus. Ele é o pastor do Pai. O Pai é a autoridade. Jesus é o pastor que arrebanha as ovelhas, o rebanho de Deus. Ele é o nosso pastor. Você tem essa consciência? Cristo, de fato, é o nosso pastor? Você se sente apacentado por Ele? Reconhece isso? Ou temos outros pastores, entre aspas, que orientam nossa existência? Você tem Cristo como seu pastor, ou você tem outros pastores?
Quando eu falo pastores, eu não estou me referindo aos pastores evangélicos. Presta atenção, está todo mundo junto. Está todo mundo junto. Pastores evangélicos, pastores católicos, pastores nem evangélico nem católico, pastores, gente que cuida de gente. Gente que cuida de gente. Temos outros pastores, porque nós cristãos, o nosso pastor por excelência é Cristo. É Cristo. E as autoridades, lideranças, pastores mandados por Ele, que devem pastorear como Ele. Se você não encontra no pastor que você tem como seu guia essas qualidades de Jesus, o bom pastor, desconfie se ele foi mandado por Jesus ou não. É importante esses detalhes. Quem é que conduz? Ou te conduz? Quem nos conduz como ovelhas? A gente precisa se questionar. Quem é que nos conduz? Cristo? Ou a voz da política? Político tal, político tal, política tal, política tal. Quem é que te conduz? Quem é que conduz nossas ovelhas? É a voz da opinião pública que conduz? A voz, aí se a gente segue a voz de outras pessoas, a gente parece que tem um ditado que diz: Maria vai com as outras, não é? Segue qualquer voz, a voz do partido político. Que voz que você segue? Ou então a voz do comodismo, da preguiça, da instalação, a voz dos nossos privilégios, que agora privilégio ninguém tem mais. Coronavírus comeu todos os privilégios, ninguém tem mais privilégio. Está todo mundo na mesma situação. Certo, foi o Papa Francisco, quando naquela oração na Praça de São Pedro, no mês de abril, ele disse: estamos todos no mesmo barco. Do presidente da maior potência do mundo ao prefeito do menor município do estado de Minas Gerais, que tem cidadezinhas pequenas lá. Mas enfim, a gente perdeu os privilégios. A gente escuta a voz deles, agora não pode mais escutar porque eles não existem. Privilégio. Antigamente acontecia uma coisa, mas não acontecia nos países ricos, acontecia só nos pobres. Dengue não tem nos países ricos, só tem nos países pobres. Chikungunya, Zika vírus, não tem em países ricos, só tem em países pobres. Mas agora, coronavírus é do maior ao menor, do mais importante ao mais simples. A quem que a gente segue? A voz de quem que a gente segue? A voz do sucesso. Os grandes do sucesso da música pop estão fazendo o que? Lives, estão em casa trancados, não tem mais público a não ser os virtuais, não é? Todo mundo. É para a gente se questionar qual foi a voz que a gente tem ouvido na nossa vida. Que voz que a gente ouviu? Triunfo, sucesso, fama a qualquer custo. Correr atrás da voz da fama, abandonando a voz de quem dá a vida. São coisas para a gente refletir, né? Ou seguindo a voz, as orientações das novelas da Rede Globo. Lembra que tinha muita novela, cada ano era uma novela nova? Agora não tem mais novela nova, está repetindo. Percebe a fugacidade das coisas que a gente estava acostumado a ouvir, a dar atenção? Agora não existem mais. Não existem mais. Eu fico impressionado, feliz,
de ver que, por exemplo, na página do Facebook não se fala mais tanto de coronavírus, se fala muito das missas, das transmissões, dos eventos, muitas transmissões. E é preciso isso acontecer, é preciso voltar a escutar a voz do pastor, senão a gente vai morrer todo mundo. Então, meus irmãos, esta imagem do bom pastor para nós é Cristo, para os cristãos é Cristo. Como que ele desempenha essa missão de pastor? Como que ele realiza isso hoje? Ele conhece as ovelhas, como o texto diz claramente, e diz, as chama pelo nome, mantendo com cada uma delas uma relação muito pessoal. Você já fez o seu encontro pessoal com Cristo? Precisa fazer. Ah, você foi batizado? Foi, mas depois nunca mais se deteve para conversar com Ele. É preciso se deter com o pastor, segui-lo, porque é Ele Ele é a porta que leva para realidades melhores, né? Aqueles que receberam de Deus a missão de presidir a comunidade, o povo de Deus, de animar uma comunidade, precisam se orientar a partir do Cristo. Fazem de forma humana e amorosa, como fazia o Cristo. Esses que presidem a comunidade, coordenador leigo, coordenadora leiga, padre, bispo, nós estamos fazendo isso de forma humana e amorosa. Isso é importante. As ovelhas do rebanho de Jesus devem escutar a voz do pastor e segui-lo. O reconhecimento, né? Significa o quê? Aderir a Cristo, aderir a Jesus, percorrer o mesmo caminho dele na entrega total à vontade do Pai, na entrega total aos projetos de Deus, na doação aos irmãos e às irmãs. Não podemos esquecer. Outro dia eu estava conversando num grupinho de WhatsApp de uns amigos lá da paróquia que eu trabalhei em Londres, e eles falavam assim, você tem que ir para a igreja por causa de Deus, não por causa das pessoas. E eu escrevi lá, não vamos esquecer o mandamento, Deus e o próximo, né? Não vamos esquecer, porque você vai à igreja para encontrar com Cristo presente, na Eucaristia, na palavra e na comunidade. Às vezes você vai na igreja só para encontrar Cristo no sacrário, isso não é fé. Cristo se encontra na palavra, na Eucaristia e na comunidade. É ali, então não se pode esquecer dessa doação aos irmãos. Procurar seguir o nosso pastor no caminho exigente da renúncia e do serviço, porque de fato não é fácil. Nós temos a natureza humana que luta o tempo todo contra aquilo que é proposta espiritual, e a gente tem que equilibrar. A gente faz qual caminho? A gente às vezes prefere o mais cômodo, que não exige muito, né? Não exige muito. Em nossas comunidades, na comunidade que você faz parte, que na paróquia Santa Cecília são 4 comunidades. Na comunidade que você faz parte, temos pessoas que presidem e que animam a comunidade, não é? Pessoas que presidem. Aceitamos sem problemas, uma pergunta, aceitamos sem problemas as pessoas que receberam esta missão de Cristo e da igreja, apesar dos seus limites e imperfeições, ou a gente fica jogando pedra? Não é? A gente aceita como lideranças que o Senhor mandou, porque se Ele mandou, são pessoas que devem cuidar como pastor. De outro lado, estamos conscientes de que Cristo é o nosso único pastor, que os outros pastores unidos a Ele governam a igreja, que devemos escutar a Cristo, aceitar o seu projeto sem
condições e seguir sem impor condições? Para distinguir a voz do pastor, para distinguir a voz do guia, é preciso 3 coisas. Para identificar se é um pastor enviado pelo bom pastor, um permanente diálogo íntimo com o pastor, um confronto permanente com a palavra do pastor, uma participação ativa nos sacramentos, nos sacramentos onde a gente recebe a vida do pastor: batismo, eucaristia, crisma, matrimônio, unção dos enfermos, ordem, confissão. São os canais são as portas que o pastor usa para a gente se alimentar, para as ovelhas se alimentarem. São os sacramentos. E os sacramentos são garantidos e mantidos na igreja, oferecidos por ela através dos pastores, dos ministros ordenados, de ministros leigos autorizados, como o batismo, como a assistência ao matrimônio, que os leigos também podem fazer. Hoje é o 57º dia de oração mundial pelas vocações, Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O Papa enviou uma mensagem com o tema As Palavras da Vocação. Eu escolhi 4 palavras-chave da mensagem do Papa: tribulação, gratidão, coragem e louvor. Tribulação, porque o caminho de decisão vocacional é turbulento. Decidir pela vocação de ser padre, decidir pela vocação de se casar, não é fácil. Quem vai no oba-oba depois se arrepende. Tribulação. Depois agradecer a Deus pelo chamado, a coragem, determinação para continuar e o louvor a Deus que nos chama, não é? Para agradecer aos sacerdotes e apoiar o seu ministério, o Papa, tendo como pano de fundo o texto evangélico da noite da tempestade no lago de Tiberíades, desejo que a igreja percorra este caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas no coração de todos os fiéis, para que cada um possa descobrir com gratidão a chamada que Deus lhe dirige, encontrar a coragem de dizer sim, vencer a fadiga, o cansaço com a fé em Cristo e finalmente, com um cântico, como num cântico de louvor, oferecer a própria vida como oblação, por Deus, pelos irmãos e irmãs e pelo mundo inteiro. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. Todos nós somos chamados a gastar, nós os padres em primeiro lugar, depois todos os outros que na cooperação com o seu ministério nas comunidades, nós somos chamados a gastar a nossa vida servindo os irmãos e as irmãs. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, que o bom pastor fortaleça a nossa vocação. Amém. E agora, meus irmãos, nós vamos professar a fé nesse bom pastor que dá a vida por todos nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Agora nós vamos apresentar a Deus estas preces, estes pedidos, juntamente com todos os pedidos que vocês apresentaram hoje para esta Santa Missa. A resposta será cantada. Bom pastor, escuta nossa prece. Bom pastor, escuta nossa prece. Iluminai, Senhor, o Papa Francisco, os bispos, presbíteros, diáconos e ministros da palavra, para que, a exemplo do bom pastor, sempre conduzam o rebanho a eles confiado, por caminhos seguros e repletos de alegria, nós vos pedimos. Bom pastor, escuta nossa prece. Concedei que nossos governantes se inspirem em vosso Filho e sirvam o povo com cuidado, respeito e amor, nós vos pedimos. Bom pastor, escuta nossa prece. Instruí os pais de família com vossa palavra, para que saibam seguir os ensinamentos de Jesus na educação e formação dos filhos, nós vos pedimos. Bom pastor, escuta nossa prece. Dai discernimento e sabedoria aos jovens que, conscientes da própria história pessoal, percebem vosso convite para o seguimento da vida presbiteral e religiosa, nós vos pedimos. Bom pastor, escuta nossa prece. Propiciai que as lideranças de nossas comunidades trabalhem para servir bem o vosso povo em suas necessidades, principalmente os que estão afastados da igreja, nós vos pedimos. Bom pastor, escuta nossa prece. Pelas várias intenções que vocês apresentaram aqui na nossa página, a fim de que o Senhor nosso Deus acolha todos os pedidos, especialmente aqueles pedidos em favor das vocações. Rezem pelos padres de suas comunidades, de suas paróquias, pelos bispos das dioceses que vocês pertencem. Reze por todos eles a fim de que mantenham firmes o seguimento à voz do bom pastor e que sejam também eles transmissores das graças que o bom pastor deseja dar às suas ovelhas. Rezemos também por todas as pessoas doentes, as pessoas que pedem orações. Rezemos pelas pessoas que fazem aniversário. Hoje é aniversário da filha da Denise, da São José Operário, a Jéssica, que Deus abençoe. Rezemos também pelos jovens, pelas crianças e pelas famílias, a fim de que nosso Deus possa favorecê-los sempre mais com saúde e paz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Agora vamos fazer o nosso ofertório, ofertar a nossa vida, a vida da nossa família, tudo que temos na mesa do Senhor. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Maus pastores no dia de sombra, não cuidar e o rebanho se perdeu. Vou sair pelo campo, reunir o que é meu, conduzir e salvar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas
vidas eu tiver, eu lhes darei verdes prados e belas montanhas, onde ver o pastor rebanho atrás. Junto a minhas ovelhas terão muita paz, poderão descansar. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quantas vidas eu tiver, eu lhes darei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei, ó Deus, que sempre nos alegremos por estes mistérios pascais, para que nos renovem constantemente e sejam fonte de eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação de seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por essa razão transbordamos de alegria pascal e celebramos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Céus e terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santifica nossa oferenda,
ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Luiz Henrique, com nossos bispos eméritos Francisco e João, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, especialmente nosso irmão Jorge Rodrigues, Sérgio Rodrigues, e também Jorge Rodrigues, uma pessoa que eu conheço, falecida, e de todos os que partiram desta vida, especialmente também os acometidos pelo Covid-19, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora de Fátima, com São José, o seu esposo, com santos apóstolos, com Santa Cecília, São Geraldo e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
Rezemos, meus irmãos e minhas irmãs, com amor e confiança, guiados por este Espírito do Bom Pastor, a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos unimos. Dá um abraço aí em quem está na sua casa, ao seu lado. Transmita a todos também o meu abraço. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Ressuscitou o bom pastor, que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer pelo rebanho. Olhemos para Jesus, o bom pastor, meu irmão e minha irmã, e acolha a sua condução, a condução da sua casa, a condução da sua vida, a condução da sua fé. Deixe o bom pastor conduzir tudo aquilo que você tem de mais precioso, sua família, sua casa, seus amigos, acima de tudo a sua vida de fé. Olhe para Jesus e acolha o bom pastor na sua vida. Senhor Jesus, eu creio firmemente que estás presente no Santíssimo Sacramento do altar. Embora não podendo recebê-lo sacramentalmente, venha pelo menos espiritualmente em meu coração. Eu abraço e amo-vos com toda a minha força. Não permita, Senhor, que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus, o bom pastor, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou, meu Senhor, que me leva a descansar junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu Pastor, por isso nada em minha
minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Oremos. Velai com solicitude, ó bom pastor, sobre o vosso rebanho, e concedei que vivam nos prados eternos as ovelhas que remistes pelo sangue do vosso Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Muito bem, o próximo domingo é o Dia das Mães. Segundo domingo de maio é o Dia das Mães. Nós vamos celebrar a missa às 8 horas da manhã. Não será às 10, será às 8, transmitida lá da comunidade Nossa Senhora Aparecida. No Dia das Mães, a gente também louva a Mãe de Deus, a Mãe de Jesus, Nossa Senhora. E nós temos a comunidade Nossa Senhora Aparecida, dedicada à Virgem Maria, nossa mãe. Então nós vamos celebrar a missa lá, por todas as mães, né? E depois da missa, nós vamos sair com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, pelas ruas do bairro São João, pelas ruas dos bairros da nossa paróquia, passando nas principais ruas, com a imagem de Nossa Senhora, abençoando as mães, tá certo? Então se preparem, prepare suas casas aí, não sei ainda em quais ruas vamos passar, mas a gente passará pelas principais, tá certo? Você escutar um barulho, o padre gritando na rua, viva Nossa Senhora, viva as mães, sou eu. Então abra a janela, dá uma saudação e a gente reza uns pelos outros, tá bom? Então no próximo domingo a missa será às 8 da manhã. Vamos avisar durante a semana para não se esquecer, tá? O Papa Francisco pediu que rezássemos sempre, agora no mês de maio principalmente, o terço, né? E ele compôs uma oração muito importante, muito bonita para estes tempos. E eu vou ler, fazer esta oração agora, vocês acompanhem com o coração. Quem puder pode procurar aí, está nas redes sociais, a oração do Papa Francisco para o mês de maio. É uma oração muito plena das realidades, rezando pelas realidades que estamos passando. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Na dramática situação atual, carregada de sofrimentos e angústias,
que oprimem o mundo inteiro, recorremos a vós, Mãe de Deus e nossa Mãe, refugiando-nos sob a vossa proteção. Ó Virgem Maria, volvei para nós os vossos olhos misericordiosos nesta pandemia do coronavírus e confortai a quantos se sentem perdidos e choram pelos seus familiares mortos e por vezes sepultados de uma maneira que fere a alma. Sustentai aqueles que estão angustiados por pessoas enfermas, de quem não se podem aproximar, para impedir o contágio. Infundi confiança em quem vive ansioso com o futuro incerto e as consequências sobre a economia e o trabalho. Mãe de Deus e nossa Mãe, alcançai-nos de Deus, Pai de misericórdia, que esta dura prova termine e volte um horizonte de esperança e paz. Como em Caná, intervém junto do vosso divino Filho, pedindo-lhe que conforte as famílias dos doentes e das vítimas e abra o seu coração à confiança. Protegei os médicos, os enfermeiros, os agentes de saúde, os voluntários que neste período de emergência estão na vanguarda, arriscando a própria vida para salvar outras vidas. Acompanhai a sua fadiga heróica e dai-lhes força, bondade e saúde. Permanecei junto daqueles que assistem noite e dia os doentes e dos sacerdotes que procuram ajudar e apoiar a todos com solicitude pastoral e dedicação evangélica. Virgem Santa, iluminai as mentes dos homens e mulheres da ciência, a fim de que encontrem as soluções justas para vencer este vírus. Assisti os responsáveis das nações, para que atuem com sabedoria, solicitude e generosidade, socorrendo aqueles que não têm o necessário para viver, programando soluções sociais e econômicas com clarividência e espírito de solidariedade. Maria Santíssima, tocai as consciências, para que as somas enormes usadas para aumentar e aperfeiçoar os armamentos sejam antes destinadas a promover estudos adequados para prevenir catástrofes do gênero no futuro. Mãe amantíssima, fazei crescer no mundo o sentido de pertença a uma única grande família, na certeza do vínculo que nos une a todos, para acudirmos com espírito fraterno e solidário a tanta pobreza e inúmeras situações de miséria. Encorajai a firmeza na fé, a perseverança no serviço, a constância na oração. Ó Maria, consoladora dos aflitos, abraçai todos os vossos filhos atribulados e alcançai-nos a graça que Deus intervenha com a sua mão onipotente para nos libertar desta terrível pandemia, de modo que a vida possa retomar com serenidade o seu curso normal. Confiamo-nos a vós, que resplandeceis sobre o nosso caminho como sinal de salvação e de esperança, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Amém. E pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de Nossa Senhora, Mãe de Jesus, estamos no mês de Nossa Senhora de Fátima, no mês de Maria. Por sua intercessão, vamos implorar sobre nós a sua bênção e proteção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Meus irmãos e minhas irmãs, bom domingo a todos, permaneçamos em paz e que o Senhor, o bom pastor, nos acompanhe. Graças a Deus. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás, contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens se conhecesse vão, não negues nunca a tua mão a quem te encontrar. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Mesmo que digam os homens, por nada podes mudar. Luta por um mundo novo, de unidade e paz. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. Ó, vem conosco, vem caminhar,